Olá, beleza? Tudo bem aí? Grande abraço, Christian. Tranquilo, Francisca, tudo jóia. Com você, tudo certinho? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, é isso que eu ia perguntar. Tá me ouvindo também? Tá tudo certinho? Muito bem, muito bem. Pronto, então vamos lá. É, já para dizer, Franciscato, que a gente já tem aqui várias pessoas participando aqui da nossa conversa. A- Tem aqui a Márcia Benetti, o Josafa Neto, a Aline, Keiser, Joyce, uma série de figuras já estão aqui na nossa live, na nossa transmissão. É, bom, e a gente vai chegando, já tem um número razoável. A professora Silvia Moretzo está aqui também, acabou de entrar e acenar. Oh, Foi uma grande alegria estar assistindo a live dela junto com o Rogério Cristofoletti a semana passada, né? Essa semana não, na verdade. A gente está nesse tempo fica meio maluco. Mas muito bacana o trabalho realizado lá pela SBPJ, está discutindo jornalismo. Bom, como a gente convidou, né, a ideia é pensar, Franciscato, sobre o futuro do jornalismo, né, até eu fiz uma brincadeira, futuro, assim, ou será presente do jornalismo, né? E claro que a gente não vai tratar aqui de futurologia, mas quem sabe pensar sobre o jornalismo hoje, o que de repente ele aponta, né? Vamos ser otimistas para um futuro pós-pandemia, né? Tem gente que acha que essa pandemia não acaba tão cedo. Então, mas o que será de fato o jornalismo? Na verdade, assim, o que o jornalismo hoje, como quer fazer jornalismo hoje, né? A gente já tinha uma série de dificuldades, né, jornalísticas, de pensar o jornalismo antes da pandemia, e eu acho que com a pandemia as coisas, eu acho que talvez se complicaram um pouco mais. Bom, tem algumas pessoas que estão entrando aqui, várias pessoas estão entrando aqui, nem todo mundo conhece diretamente o Franciscato, mas o professor Franciscato, assim, um amigo, mestre, né, ele já reflete um bocado sobre essa questão do, vamos dizer, do presente do jornalismo, da fabricação do presente, e não é de agora, né? O professor é autor de um livro que se chama A Fabricação do Presente, como o jornalismo reformulou a experiência do tempo nas sociedades ocidentais. O professor de jornalismo, o professor Franciscato, é mestre e doutor em comunicação e cultura lá pela Universidade, em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, e aí passou um período, inclusive, fez o sanduíche, um período de estudos no Departamento de Comunicação da Universidade da Califórnia, lá em São Diego. O professor Franciscato tem pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação na Universidade Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Claro, possui graduação em jornalismo lá pela Universidade de Santa Maria, né? Trabalhou aí, chegou a trabalhar na imprensa, foi do batente, vamos dizer assim, foi jornalista de rua. Além disso, tem especialização em ciência política pela PUC lá do Rio Grande do Sul. Né? É professor titular da Universidade Federal de Sergipe, coordenou o programa de pós-graduação em comunicação, né? Para quem não sabe, o professor Franciscato foi meu orientador no mestrado, né? Quer dizer, uma bucha grande, mas deu tudo certo. Então, acabei sendo, inclusive, o primeiro aluno, o primeiro mestre da primeira turma, claro, do mestrado em comunicação da Universidade Federal de Sergipe, e o professor Franciscato foi o meu orientador e também foi coordenador do programa de pós-graduação. Além disso, é preciso dizer que o professor Franciscato também atuou como presidente, pessoal, da Associação Brasileira
de pesquisadores de jornalismo, eu já falei, a SBPJ, né, coordenador de estudos, do GT de Estudos de Jornalismo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Comunicação. E aí, Franciscato tem enorme experiência, inclusive docente e prática, trabalhando com ética, sobre jornalismo, história do jornalismo, uma das questões que me agrada bastante, né? Jornalismo e tecnologia nos últimos tempos, pesquisa aplicada no jornalismo. Bom, professor, para começo de conversa, esse é o nosso tema, claro, 1 hora aí de conversa, e eu começo com alguma provocação, assim, claro. Primeiro, a gente não vai falar sobre o futuro do jornalismo, talvez a gente fale aí do presente do jornalismo, que é, em si, difícil, né? Dizia Anne Campbell que é difícil você analisar o contemporâneo, você só analisa o contemporâneo quando passa o tempo presente, mas o que foi de fato, né? Mas eu trago aqui uma informação a seguinte, ó, a revista Time, por exemplo, ela liberou um memorando para todos os seus trabalhadores, dizendo o seguinte, em resumo, que a redação não voltará ao seu funcionamento normal, pelo menos até setembro, e que a própria Times, que é simbólica do ponto de vista jornalístico, ela estava começando, entre aspas, desenhar uma visão a longo prazo do chamado trabalho remoto no jornalismo, né? Ou seja, a questão é, de fato, do trabalho remoto, esse jornalismo que eu, Franciscato, muita gente vem de um outro tempo, né? É uma mudança muito grande. Ele tende a, por exemplo, acabar com as redações serão virtuais, mais individualizadas, ou seja, bom, e quando eu penso isso e vejo a pandemia agora, isso tem acontecido de fato, muitos jornalistas estão fazendo seus trabalhos remotos, ou seja, professor, a pergunta que não quer calar, isso a gente está falando de futuro ou de presente de jornalismo? Olá, Christian, olá a todos e todas, bom dia novamente. Eu vou conversar com você e com vocês todos, talvez utilizando um pouquinho como referência lá no fundo, historiadores. Eu acho que, apesar de a pergunta ser presente e futuro, né, eu acho que passado está nesse conjunto aí, na verdade é um conjunto apenas um pouco processual, ou grandemente processual. Então, posso trazer Leandro Carnal, posso trazer Harari, Baldel, são pensadores que nos orientam para a gente entender um processo que ele tem... Na verdade, nós estamos enfrentando um processo contemporâneo bastante assustador, né, e imprevisível, né? Então, depois, se a gente puder conversar sobre as incertezas, a gente pode trazer esse termo para a roda também, mas então nós estamos trabalhando com incertezas, e aí nós temos que saber quais são as nossas ferramentas para enfrentar as incertezas, que essa talvez seja a minha conversa de fundo. Porque, claro que na pergunta sobre o presente e futuro do jornalismo, acho que tem várias perguntas embutidas ao problema central. E eu vou partir de uma pergunta, eu diria assim, eu vou colocar em ordem, anterior à sua, Christian, que é qual o lugar do jornalismo, sabe? Eu acho que essa pergunta ela repercute na tua, que é como fazer jornalismo, o que vai acontecer com os modos de fazer, tá? Qual é o lugar do jornalismo nessa sociedade? E aí eu acho que nós vamos ter um problema mais grave, eu diria assim, porque primeiro o susto de colocar uma pergunta como essa, falar sobre o jornalismo está perdendo seu lugar na sociedade, não vamos fazer previsões, mas no clima da incerteza, pode ser que sim. Eu acho que a gente tem elementos para apontar um sim, mas não para fechar a resposta. Então,
eu vejo, por exemplo, os historiadores vão nos mostrar um pouco do clima da epistemologia contemporânea, do irracionalismo versus racionalismo, racionalismo versus irracionalismo, e, um grande processo irracionalista de afirmação de elementos que eu diria não demonstráveis, o negacionismo, né? A Terra é isso, a Terra é aquilo, ou isso não existe, enfim, o exagero da opinião, que se sedimenta em ódio, se sedimenta em sectarismo. Então, a gente vai ter uma série de elementos que são irracionais, que estão também eu diria assim, no reencantamento do mundo, né? Naquele sentido mais weberiano da visão teológica explicando. Então, é o fim do mundo, vamos ficar tranquilos, é apenas o fim do mundo. Então, isso faz parte de um clima de racionalismo que afeta o jornalismo. Porque o jornalismo, a lógica que ele se constituiu, ele não é ciência, é claro, o método do jornalismo não é científico, mas ele busca razão para esclarecer dentro de elementos que são próprios, específicos seus. Então, o que a gente pergunta, o lugar do jornalismo, a gente pergunta um pouquinho também qual é a vocação que a sociedade, a civilização vai ter para usar a razão como ferramenta de convivência. Ou nós vamos apenas nos entregar aos sabores, aos prazeres, às seduções que o irracionalismo tem também, não vou negar quanto a isso. A razão, na verdade, não é muito prazerosa, né? Dói pensar, todas aquelas coisas que a gente conversa. Mas o lugar do jornalismo passa pelo lugar do tipo de conhecimento que vai sustentar a nossa sociedade. Isso é processual, não é que estamos mudando por causa de um vírus. Nós estamos mudando por causa de processos históricos, que depois a gente pode conversar sobre temporalidade, em que a pandemia precipita processos. Ela não apenas acelera, porque a tecnologia, a sociedade industrial acelerou há vários séculos, vem acelerando os processos sociais, mas a pandemia precipita, porque é como se a gente desse um corte e a gente começasse a repensar uma série de coisas que nós estávamos pensando em acreditar que eram dadas e eram convictas para nós de que elas funcionavam bem. Então, nós estamos refletindo sobre várias coisas que a gente pode depois colocar. Mas, voltando à tua questão principal, o que nós podemos falar sobre o lugar do jornalismo, primeiro, é o lugar de uma afirmação. Isso a gente vai conversar, você também tem muitos elementos para contribuir, para a gente pensar qual é ainda o lugar do jornalismo nas sociedades. Eu coloquei o ainda proposital, sabe? Provocação vem, provocação vai, é assim que a gente conversa. Então, o lugar do jornalismo, ele é, para mim, o lugar de... Eu vou usar o termo clássico, referência, mas é uma referência de mundo, epistemológica, no sentido científico. É um lugar de segurança, em que nós temos um mínimo de confiabilidade naquilo que o jornalismo traz. Quando perdermos isso, e eu não vejo motivos para perdermos isso, porque, obviamente, eu participei de um debate o ano passado, e aí um colega de mesa fez uma metáfora que eu sempre cito. Ele diz que a gente, às vezes, está, nesse momento, tendo muitas saudades de um jornalismo que nunca existiu. Ou seja, a gente acredita demais no jornalismo e ele não é esse tudo que a gente acredita. Mas isso pode nos levar a certas falsidades, em se despedir de algo que não precisa ser posto do lado, porque ele não vai ser isso tudo. E mesmo que ele não seja isso tudo, ele é muito para a sociedade. Sem ele, a sociedade é muito pior, eu acho. Então, aí tem o lado das convicções também. Então, o lugar do jornalismo é o lugar de uma segurança mínima da sociedade para lidar com informação. Sem jornalismo, a incerteza e a insegurança é maior. E aí, é claro, as tecnologias digitais, aí você está no centro da tua pergunta, elas nos fazem desafiar os modos de fazer jornalismo. Elas nos colocam, vem nos colocando, então nós temos um processo médio, longo prazo,
processos estruturais, transformações estruturais no jornalismo, que as tecnologias digitais estão nos colocando tanto nos modos de fazer dentro das redações, quanto nos modos de conviver nas redes sociais e na internet como um todo. Então, isto é uma condição de transição do jornalismo para uma outra coisa. Uhum. Pode ser um outro jornalismo, pode ser um não jornalismo também. Uhum. Mas é claro que isto passa, neste momento, por uma questão conjuntural de nós aplicarmos excessivamente, intensivamente, as tecnologias digitais no modo de fazer. Nós vamos voltar à redação, depois a gente pode conversar sobre o novo normal, né? Haverá um novo normal ou vamos voltar ao normal que era, ou vamos inventar alguma coisa diferente para tudo. Uhum. Mas o jornalismo, de fato, ele está se transformando, e ele está se transformando como organização, como modelo de negócio. São transformações estruturais, modelo de negócios. Nós temos um problema de fundo, que é o horizonte da desprofissionalização, da precarização das profissões no mundo, por N questões. O jornalismo está nesse meio. Porque, é claro, eventualmente as redes sociais oferecem ferramentas para produzir informação não por jornalistas. Então, isso é fato. Então, há uma desprofissionalização da atividade, porque algumas pessoas podem se sentir com possibilidade de fazer. E nós temos um acréscimo que é maravilhoso, eu acho, das redes sociais, que elas nos trazem um renascimento desse sentimento de pertencimento a pequenas comunidades. E é uma proximidade virtual com as pequenas comunidades, onde a gente reconhece, eventualmente, um vizinho ou amigo como uma pessoa muito confiável. E a gente pode colocar no grau de valor. A mídia é mais confiável do que o que o vizinho fala, ou o vizinho é mais confiável do que a mídia fala? Mídia jornalística, no nosso caso. Então, é um ambiente novo em que nós temos que trabalhar. Mas, para mim, esses valores fundamentais do jornalismo não estão se perdendo. Eles estão sendo desafiados. E o modo de fazer tem que se ajustar ao modo de ser da sociedade, ao modo de viver. A pandemia nos impôs hoje quase que um modo hegemônico de vida, nos impôs. Quando nós voltarmos a ter vida presencial, que tipo de vida presencial nós vamos querer ter? Isso vale para jornalismo, vale para as profissões, para as empresas, para as escolas, para o modo de aprender, de conhecer. É verdade. Professor, tem uma questão, você falou, claro, o senhor conhece um pouco do que penso, né? Posso dizer que a pandemia, a crise dessa pandemia, ela encontra, vamos dizer, a crise do jornalismo, né? A gente não pode se enganar que o jornalismo, em função da pandemia, entrou em crise. Não. O jornalismo, enquanto modelo, enquanto práticas, já vinha de uma crise. O professor Bruno Leal, lá da UFMG, disse que as crises são próprias da identidade jornalística, porque isso é com o caminhar civilizatório ou não, né? Civilizatório ou não. Mas o que eu posso comentar é de uma, vamos dizer, até que eu sou meio firme nessa afirmação de dizer que há um certo aprisionamento espaço-temporal e percurso do jornalismo por organizações de imprensa, né? De forma que o jornalismo quer esse lugar de uma mediação dialogada do mundo sobre o mundo, ele vai perdendo, vamos dizer, a um certo divórcio, a uma certa separação. Os interesses jogados nesse jogo, vamos dizer, são tão escancarados do ponto de vista econômico, político, que você vai percebendo esse distanciamento, essa separação. E aquele lugar de referência do que é a vida, do que é o mundo, um dos lugares de referência, vai perdendo esse espaço
né, esse lugar do jornalismo. Né? Então, esse jornalismo que eu falo sequestrado, às vezes torturado, às vezes enquadrado, de forma a não produzir esse lugar de algum tipo de segurança da vida do mundo, né? E talvez por isso, a gente vive num ambiente de desinformação muito intenso nesse sentido, né? Nesse sentido. Por isso eu queria até aproveitar, pensando este momento, assim, será que não era o momento de se pensar ou repensar? Até eu tenho feito isso lá no meu canal, lá no YouTube, Christian Góes, de tentar repensar, pensar o jornalismo. Primeiro, fora das grandes organizações tradicionais, que foram consideradas, em boa parte do tempo, como lugares de referência. Ou seja, há um jornalismo para além disso. Além de que, nesse momento, me parece especial, agora eu falo da pandemia exclusivamente, que é repensar um jornalismo que toca não só numa crise de modelo de negócio, né? Eu acho que não é, sim, tem uma crise do modelo de negócio, nós não podemos negar, tem novos parâmetros de atuação jornalística sendo colocados. Por exemplo, o repórter de televisão perdeu o controle sobre o seu simbólico instrumento de poder, que era o microfone. Quer dizer, o microfone agora é repassado e o entrevistado tem ali as suas contas. É uma mudança significativa, mas o que eu estou querendo dizer é que parece que a crise, ou o que a gente pode dizer, esse momento do jornalismo é muito maior, muito mais profundo do que alguns elementos que surgem na aparência, como essa questão do microfone, como a máscara. Veja, é impressionante você ter um jornalista de televisão que você não vê a boca da pessoa, e ela fala, quer dizer, que é uma relação de confiança que estabelece e que fica, não sei, eu queria dizer assim, talvez esse momento seja, na minha concepção, especial, fantástico, sob o ponto de vista de repensar um jornalismo como uma necessidade para enfrentar essas questões todas de desinformação, por exemplo, desse lugar, desse negacionismo. Então, não sei, o que é que você pensa sobre isso? Bom, acho que o termo crise é um termo clássico na vida cotidiana brasileira, particularmente, e na teoria. Eu gosto de Fernando Braudel, historiador, por isso que eu falei que os historiadores me ajudam, né? Eu não sou historiador, mas acho que eles nos ajudam a pensar os processos. Sim. Então, Braudel fala em três temporalidades, o tempo da longa duração, da média e da curta duração, para tentar entender os fenômenos sociais históricos. E eu creio que há crises que eventualmente são crises de ciclos de média duração. Por exemplo, a crise do jornalismo impresso. A crise do jornalismo impresso está vinculada a um ciclo, tudo bem, foi longo, que é da Revolução Impressa, que está acabando, obviamente, estamos deixando de viver num mundo de impressos, isso é perceptível. Então, é claro que o jornalismo impresso vai entrar em crise. Então, essa é a primeira questão. Há uma crise de um modelo industrial, uma revolução industrial que virou pós-industrial, mas, de toda forma, tem uma lógica de negócios no mercado padrão capitalista de ser, etc. Então, nós vamos ter também uma crise que chega ao jornalismo, mas é um ciclo. Este ciclo não é a crise do jornalismo. O jornalismo nasce com outras bases. Então, ele se agrega, ele é apropriado e se apropria dos processos sociais, mas ele não é o processo social. Então, esse modelo de negócios que está em crise, de fato é visível, é uma crise, em parte, eu diria assim, de um tipo de negócio que foi muito rentável nos últimos 200 anos.
mas que está acabando. Eu acho que esse negócio pode perdurar, mas não nesse padrão de acumulação, de geração de riquezas. É outro padrão, porque aí nós vamos ter tecnologia de informação digital que vira do avesso. Não só vira do avesso a organização, mas vira do avesso também a relação que nós, pessoas, temos com o espaço público, com o lugar onde as informações circulam, porque nós produzimos, nós, eu não, o não jornalista, mas eu, a pessoa, produzo informação num mesmo lugar de publicação, que é o site, que é a rede social. Então, eu estou competindo, entre aspas, de igual para igual com as mídias para colocar informação em circulação. Então, esta crise, para mim, ela é uma crise que nos leva a pensar os modos como o jornalismo, enquanto organização, vai estar na sociedade. Essa transformação é inevitável. Nós continuaremos a ter empresas jornalísticas? Sim, creio que sim. Mas elas têm que se reconformar ao novo padrão. É esse novo padrão que a gente tem que pensar, Christian. Perfeito, perfeito. E esse novo padrão, nós teremos ainda redações, professor? Estamos falando fisicamente ou estamos falando de lugar de interação? Pois é, essas são duas coisas, né? Eu acho que... E aí, o fim da redação como lugar físico tem uma série de problemas, né? E o fim do lugar, porque também é lugar de aprendizagem, de interação, de uma cultura jornalística, talvez que tenha sido superada, não sei, né? Eu tenho me preocupado, alguns colegas têm conversado, mas, Christian, o lugar da redação é o lugar de definições mais coletivas, da resenha, de saber o que não é, como é que está se comportando. É um lugar, inclusive, de aprendizado para novos jornalistas que saem da universidade, quer dizer, e, de repente, esse lugar me parece que fisicamente deixa de ser o central, tem muita atividade remota em função da pandemia, e a impressão que eu tenho é que depois pandemia, é claro que a gente não consegue vislumbrar como é que vai ser isso, né? Mas pós-pandemia, como será essa questão das redações, né? Desses lugares de relação jornalística também, né? Eu sinceramente, e além de que, pessoalmente, sou de um tempo de um jornalismo muito na rua, de uma exposição jornalística muito na vida das pessoas, da conversa, do contato, da relação. E me parece que aponta-se um novo quadro, né, de uma outra, vamos dizer, uma palavra muito cara, de uma nova sociabilidade que o jornalismo que se pensava, que se fazia, parece não mais precisa se ajustar a esse novo patamar, talvez jornalístico, né, para essas novas sociabilidades, né? Acho que primeiro a gente tem uma transformação no espaço físico das redações jornalísticas, é anterior à pandemia, é um processo estrutural da organização, é uma crise do modelo de negócios, é o avanço da tecnologia que é mediadora das nossas relações, então a gente já tem um processo que ele era anterior a isto. Eu creio que a pandemia, o que ela nos fez de elucidativo, não vou falar nada positivo, mas de elucidativo, ela precipita certos processos. Nós estamos reconhecendo a possibilidade de intensificar a nossa vida à distância, a nossa vida virtual. E isso, para mim, é um ganho social.
por, por incrível que pareça, já que a gente vive o encontro é o lugar afetivo. E você fala muito bem da questão da afetividade. Uhum, isso. Deixa eu dizer uma coisa, aproveitando isso. Tem uma pesquisa recente que está sendo concluída, foi divulgada os primeiros dados lá pelo Farol Jornalismo, lá de Porto Alegre, que aqui no Brasil os resultados preliminares dessa pesquisa, claro, ainda não foi publicada, mas que falam um pouco de confiança, e eu queria aproveitar para tocar exatamente nesse jornalismo sem esse lugar fixo, vamos dizer. Primeiro, como é que as pessoas estavam informadas? Quase 30% das pessoas têm avaliado que a qualidade jornalística da cobertura sobre a pandemia tem sido boa da imprensa. 30%, como muito boa, na verdade, como excelente, 30%. 42% como boa, 18% como regular e 8% como ruim. 38%, quase 39% das pessoas dizem obter informações majoritariamente pelos sites de notícias. 35% pelas TVs, 23% pelas redes sociais, 2% pelos rádios e menos de 1% por jornais impressos, coitados dos impressos, das revistas. Quando se perguntou sobre a internet especificamente, o lugar de informação dividido ali entre Twitter, canais dos chamados influenciadores, 8% de Facebook, 8% de Instagram, o WhatsApp não é tão, pelo menos confessadamente, o lugar disso. Bom, o que eu estou dizendo aqui? Se, por um lado, o jornalismo parece que tem mostrado, eu chamo de dizer, tem um fôlego, porque as pessoas estão obrigadas a ficar mais em casa, e aí é a televisão, é a rede social, e acaba indo ali para os meios, entre aspas, de referência. Mas se, por um lado, esse jornalismo tem mostrado assim, extremamente relevante nesse tempo de crise política, inclusive, crise de saúde. Por outro lado, a gente tem os jornais reduzindo as redações, né? O Estadão, por exemplo, cortou 25% do salário lá dos jornalistas, a Rede TV 50%, os jornais cariocas, o Dia e Meia Hora também entre 25% e 50%, a Rádio Bandeirantes suspendeu os contratos dos seus comentaristas. Aqui em Sergipe, onde a gente fala, conversando com o presidente do sindicato, também houve drásticas reduções, suspensão de contrato de trabalho, suspensão de redução de salário, etc. e tal. Ou seja, me parece uma contradição. Ao mesmo tempo em que a sociedade me reconhece esses canais ainda como lugares de referência, de boa cobertura, etc. e tal, ao mesmo tempo a gente tem uma redução, né, e uma precarização. E por que eu queria chamar isso a atenção? Porque o que implica nessa contradição é uma outra relação que às vezes pode ficar meio maquiada, que é a condição da própria precarização da atividade jornalística, né? Por exemplo, jornada de trabalho, com trabalho remoto, acabou a jornada de trabalho. O cidadão lá vai estar 24 horas à disposição, né, para informação, já que ele está em casa com as condições para fazer isso. E não é bem assim, né? Além disso, tem toda uma ideia econômica que está por aí, da redução de custos. O jornal não vai gastar mais com carro, com internet, com as imagens, o cidadão vai estar à disposição, nem com telefone. Ou seja, se já existia uma PJização, como a gente fala, das redações, agora me parece que está confirmado. Veja que situação parece que contraditória. Ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela significativa da sociedade que reconhece a importância do jornalismo, no outro lado, a gente tem uma precarização e que, na minha opinião, tende a se intensificar pós-pandemia, né?
Tem. Sim, isso é real. Eu acho que isso é inevitável, eu diria. A gente não tem como impedir certos processos de se estabelecerem. Então, eu não vejo isto como determinante para o futuro do jornalismo. Eu vejo isso como transição para um novo padrão jornalístico. É claro que isto mexe com uma questão central, que é o financiamento do próprio jornalismo. Como você ter recursos para manter o jornalismo funcionando. As organizações como empresas, por um lado, o jornalista como profissão, por outro, e a estrutura operacional como um conjunto todo da atividade. Eu acho que aqui nós temos que eu concordo com você, que é uma contradição. Só que percebam, é uma contradição onde um problema econômico se estabelece, que é o problema de financiamento, que é um problema econômico para mim. O que me parece que nós temos que buscar centralmente é a resolução que eu vou chamar de um problema social do jornalismo, que é o lugar dele, certo? Que é onde a gente vai fazer, eu vou chamar o bom combate. Que Uhum. esse combate econômico, enfim, nós podemos desenvolver novos modelos de negócio, ótimo, somos parceiros com os nossos patrões, de certa forma, para que a empresa não feche, não quebre, não queremos que as empresas quebrem, claro, mas o que nós temos que pensar é uma forma de produção de conhecimento, que o jornalismo faz e tem que continuar fazendo. Perfeito, perfeito. Vou trazer uma questão pontual para até trazer aqui as perguntas e alguns comentários das pessoas aqui. O senhor avalia que a gente vai ter uma alteração, por exemplo, nas próprias editorias, por exemplo, uma editoria que agora vai deixar de ser lá para comportamento, lá para... Ou seja, sem grandes importâncias, e a gente vai ter uma editoria de importância a partir dessa pandemia, que é de saúde e ciência, por exemplo. Acho que a saúde, dado o recado que foi esta questão de pandemia, a gente vai ter uma valorização, ou seja, se eu pudesse apostar para esses nossos colegas que estão aqui, querem fazer especialização, são jornalistas, você acha que a editoria de saúde e ciência, vamos dizer assim, tende a ganhar um espaço, não sei como política, como economia, mas tende a ter um espaço interessante? Eu acho que a gente tem nessa epistemologia contemporânea uma crise da especialização. Isso é uma crítica das ciências contra a especialização, e isso rebateu no jornalismo, porque acho que o jornalismo é uma área especializada e que é como se tenta se afirmar como se fosse um gueto próprio, e, na verdade, ele é parte de um processo comunicacional mais amplo. Então, há uma crítica à especialização como crítica a um tipo de racionalidade moderna que levou à especialização. Eu não creio na generalidade como modo de construção de conhecimento por si só. Eu acho que nós temos que desenvolver uma capacidade de articular generalidades, visão holística, com visão especializada. Então, o jornalismo ele não se concentra só na editoria, ele tem que circular em torno de uma diversidade de áreas de conhecimento. E é essa circulação que é a novidade. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa nesse sentido, estava vendo aqui, professor, o prêmio Pulitzer, né? O prêmio Pulitzer, o prêmio Pulitzer fez o seguinte, que é o Oscar do jornalismo, ele reconheceu agora, né, deste ano, quer dizer, foi do ano passado, a reportagem, um trabalho da Nicole Hans-John, responsável pelo projeto 1619, o projeto, né, que recontou a história dos Estados Unidos a partir da chegada do primeiro navio negreiro. Segundo contou a jornalista Letícia Ferreira, esse projeto da Nicole teve um forte investimento do New York Times em 2019,
reuniu fotógrafos, reuniu jornalistas, reuniu historiadores, antropólogos negros, né, para dar chamada uma nova perspectiva da história americana, a partir da visão do negro. Ou seja, e ela ganha o Pulitzer, que é o Oscar do jornalismo, com uma longa reportagem. Acho que a revista Serrote publicou uma parte dessa reportagem, ou seja, de uma matéria, de uma reportagem fortemente histórica, vamos dizer assim, né? Eu sou um defensor ferrenho do processo histórico, da literatura no jornalismo, da cultura no jornalismo, claro, além de outras questões. Mas, assim, você falou agora dessa visão mais completa, assim, é isso, é esse o lugar, esse o caminho, e o que isso implica para os jornalistas, o profissional jornalista, ou seja, parece que não dá mais para ser apenas o formado em comunicação, é preciso essa, vamos dizer, essa formação permanente, não é? Como é que o senhor avalia? É interessante a gente pensar que nós temos nós vínhamos de um processo acelerado que eu vou chamar de racionalismo, e eu coloco inclusive a pós-modernidade nesse grande conceito de racionalismo, certo? E a pandemia ela vem para balançar essa linearidade dessa aceleração do irracionalismo, porque ela está nos jogando no nosso colo que se a gente não usar a razão para nos salvar, nós todos morreremos. Obviamente, o vírus vai nos matar, ou pelo menos vai destruir a sociedade como nós a temos hoje. Então, nós estamos correndo desesperadamente atrás do racionalismo científico. Então, percebam, isso nós estamos sendo até cobrados por cientistas de que nós, da área de comunicação, pesquisemos como a ciência ganhou nesta conjuntura um lugar social que ela não tinha, que ela, inclusive, estava sendo escanteada. Para que ciência? Então, eu creio que isto, na verdade, não é afirmação só da ciência, mas do método científico, ou, em outras palavras, do método. A razão ela se expressa em métodos. O jornalismo tem seus métodos. Então, eu acho que a gente tem que pensar no jornalismo como método. E é essa competência jornalística que ela tem que ser afirmada. Perfeito, perfeito. Professora Márcia Benetti diz o seguinte: sobre a especialização, não estamos vivendo exatamente na pandemia a busca por conhecimentos especializados? Concordo com ela. Eu acho que a pandemia ela é educativa para a gente. Nós estamos reaprendendo várias coisas. Às vezes a gente reaprende realmente com tragédias, né? As tragédias é que nos ensinam. E aí ela está nos ensinando a conviver, a ter sentimentos nobres de solidariedade e a ter apego a coisas que são fundamentais, como a ciência, a razão e, eu diria, também o jornalismo. Eu estou vendo o jornalismo mais útil nesses dias do que há um ano atrás, ou mesmo nas eleições. Eu acho que o jornalismo nas eleições fez um péssimo papel. Nesse período, está fazendo um papel que nos cabe, dolorido, e acho que todos os meios de comunicação fazem isso, mas de enfrentar a questão e de mostrar que, num ambiente de desinformação, o jornalismo tem grande colaboração. Então, a especialização é a afirmação disso. Perfeito. Deixa eu fazer outra questão. A gente já tem, na verdade, algumas agências de checagem de notícias, há jornalistas e mais jornalistas sendo contratados para apuração. É uma coisa meio esquisita, assim. Apurar o que está nas redes sociais, o que está aparecendo, etc. e tal. Me parece uma coisa muito esquisita isso. Quer dizer, é o jornalista onde o processo de apuração do dever da verdade é central, ele é contratado para apurar
o que está sendo publicado, para checar, para não cair em problemas, etc. Ou seja, parece que nós temos um ramo, não sei se é especialização, não sei, desse talvez novo jornalismo, vamos dizer assim, que vai se dedicar, já tem feito isso, mas parece ganha corpo, não sei se você compreende assim, de uma ação cidadã, vamos dizer assim, dessa checagem no mundo da desinformação. Parece que é uma busca de luz. Peraí, o jornalismo é esse lugar também de ser, assim, de convocar as pessoas à razão, chamar a ciência, mostrar que não houve. Só que até o professor Rogério Cristofoletti lembrou o problema das chamadas Big Techs, né? Essas Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, que lucram milhões ou bilhões, vamos dizer assim, de dólares exatamente com esses compartilhamentos. Quanto mais compartilhar para eles, eles pouco estão em tese, se lixando ali com as informações mais fidedignas, tal. O Facebook agora anunciou um conselho meio curador para acompanhar, etc. e tal. Mas, assim, o algoritmo não é uma coisa simples, né? Essa divulgação, esse espalhamento maciço de desinformação é um componente que o jornalismo já lidava antes da pandemia, com a pandemia isso se confirma, mas pensando em termos de tendência, acho que não tem muita ação efetiva dessas organizações que eu falei, no sentido de um certo controle, e o jornalismo e o jornalista que, assim, tende a ocupar esse lugar, mas tende a confirmar este lugar. O que o senhor imagina disso? É um pouco quase aquela questão da especialização da saúde, etc. e tal. Mas, assim, do ponto de vista da desinformação. Primeiro, a crítica que tem sido feita há algumas décadas ao jornalismo tradicional, ela é justa, vamos dizer isso. Acho que as organizações jornalísticas não cumpriram aquilo que prometiam. Então, elas ficaram a dever na nossa sociedade. Então, acho que vários problemas que a gente podia citar, né? Problemas de apuração, problemas de competência, inclusive individual dos jornalistas. Então, os jornalistas cometendo erros na base de vícios e de rotinas precárias e achando que isso é o normal. Então, essa crítica é merecida. Nós temos transformações estruturais do jornalismo. Você citou plataformas, os dados. Então, nós vivemos uma sociedade de dados, um controle sobre isso. Os algoritmos como processadores dessas informações. Então, nós vivemos também esse processo que ele nos afeta estruturalmente, o jornalismo. E aí, é claro que é um ambiente onde há interesses. Nós somos uma sociedade de interesses. Eu acho que essa sociedade ela tem uma raiz perversa que afeta o jornalismo. Que o jornalismo é um lugar de poder e é um lugar de conquista, obviamente. Uhum. Então, a desinformação é uma lógica de poder, Perfeito. uma lógica que tenta se apropriar do jornalismo como uma estratégia de poder. E é frente a essa lógica de poder que o jornalismo está sendo ameaçado. Não no seu lugar social, mas como seu lugar de poder. Porque essas indústrias elas são muito fortes e elas servem a senhores muito, eu diria, muito potentes e com interesses muito claros de alcançar poder econômico e político, é óbvio. Isso. E o jornalismo não tem o mesmo capital, a mesma capacidade de enfrentamento. Então, me parece que é estratégico para nós nos movimentarmos em direção à base da sociedade, que são as redes sociais.
que são as pequenas comunidades, que é ali onde nós podemos reafirmar o nosso lugar, e ali onde nós podemos criar os laços ou religar os laços com a sociedade que olha para uma mídia de massa, uma mídia comercial, e vê muita coisa que é jogo comercial, jogo de interesses, e não é o jogo dos interesses dela diretamente. Então, repensar o jornalismo passa por essa religação, que é uma religação afetiva, inclusive, de reconhecer o valor das pessoas, reconhecer a autoridade das pessoas em falar, ouvir as pessoas. Diálogo é uma coisa fundamental. O jornalista, ele era muito autoritário no seu lugar da redação. O leitor que ligava era uma pessoa que muitas vezes era um incômodo para o jornalista, porque ele tinha que apurar, ele tinha que fazer a matéria dele, ele não queria dar atenção para o leitor reclamando da sua matéria. Então, esse lugar autoritário do jornalista realmente está indo abaixo. Além de Mas o que, jornalismo é fundamental. Sim. além de que, quando na relação com as fontes e com os públicos, quando eles entram no jornalismo, é apenas para compor um modo de fazer, não é apenas a aspas, eu arranco aquela informação e pronto. Ou seja, é isso que eu tenho dito, inclusive, como eu tenho pensado e falado, inclusive em algumas publicações lá no meu canal, lá no YouTube, lá no Christian Góes, é exatamente esse divórcio, né? Essa perda de relação, se é que de fato um dia já teve, mas há um divórcio fundamental e isso entre jornalismo, entre proposta de jornalismo das empresas e as pessoas e os públicos, que se veem muito distantes um do outro, né? Os públicos são compreendidos como audiências, geralmente passivas, e como eu falei, quando entram no jornalismo é apenas para compor aspas, né? E aí o jornalista, como diz a professora Silvia Moretti, lava as mãos, feito Pilates, não, eu escutei, tal, as partes e pronto, coloquei ali, compus uma redação, uma narrativa que contempla as pessoas. Contempla coisa nenhuma, né? As pessoas acabam, e os públicos e as fontes são apenas objetos. E talvez a proposta é considerar não os públicos e as pessoas como objetos, mas como sujeitos do jornalismo, né? Quer dizer, é de uma outra lógica que inverte a lógica que vinha lá do século XIX, século XX. Além disso, falar de séculos passados, por exemplo, o Henrique Mainar comenta aqui, inclusive, que além do espaço de aprendizagem do fim das redações físicas, há também uma espécie de perda, talvez, de memória do próprio jornalismo, né? Que pode acabar, quer dizer, não é uma perda, mas assim, é a luta do esquecimento contra a memória, né? De determinadas condições, como, por exemplo, uma coisa que eu me bato, e algumas pessoas até me chamam de muito velho por conta disso, do dever da verdade. Eu não posso, quer dizer, inclusive discutindo a história de fake news, dizendo que não dá para chamar fake news, porque não é notícia falsa. Se for notícia falsa, não tem sentido, né? Nenhum. Porque é pressuposto da notícia ser verdadeira. Então, são essas coisas que o Henrique já falou aqui, da memória e dessas condições. Eu acho que tem alguns valores que o jornalismo trouxe da história do próprio jornalismo que, para mim, eles se mantêm, mesmo que sejam como valores. Eu acho que o dever da verdade é um deles. Né? Eu não consigo pensar o jornalismo fora desse valor, certo? Fora desse valor, para mim, até nem tem jornalismo. Só que, percebam, a indústria de fake news não trabalha com esse valor. Sim. Ela trabalha, ela, na verdade, ela é um sintoma de uma doença social, que é a desinformação. A desinformação como doença social em que nós reconhecemos, nós damos espaço para a existência de anomalias, de deturpações, e tomamos isso como um normal. Então, o que a gente vai tentar encontrar no jornalismo é uma reafirmação, uma necessidade de afirmação dos seus valores fundamentais.
porque são eles que caracterizam a existência do próprio jornalismo. Então, não dá para pensar o jornalismo operando a mesma lógica da lógica do conflito político. Não, o jornalismo é um lugar de disputa de versões para ver quem é que tem mais força e ganha. Isso a política também é. Jornalismo não é política. Jornalismo é parte de um campo político mais avançado, mas jornalismo é específico, uma lógica específica com seus valores específicos. E esses valores dependem de certos procedimentos. Eles estão sendo cumpridos, estão sendo buscados. Bom, aí a gente pode acreditar que vai ter jornalismo. Não estão sendo buscados porque há outros valores que estão dominando. Bom, aí nós temos o jornalismo em risco. Então, a visão do nosso problema para o futuro do jornalismo é como nós vamos recompor um jornalismo dentro de uma, que eu diria assim, que eu acredito que uma nova sociedade vai emergir. É claro que nós podemos ter um período pós-pandemia que vai ser um negacionismo da pandemia. Nós podemos ter esse esquecimento. Isso, às vezes, a história faz. Ela esquece o passado que não quer ver. Mas eu acho que nós vamos aprender com o presente. Nós vamos fazer um futuro do jornalismo em que ele vai... Vou dizer, você estava falando, então, desse novo tempo para o jornalismo, quer dizer, como oportunidade, na verdade, né? Dizem lá os orientais que crise é esse lugar de dificuldade, de problemas, etc. e tal, mas também como lugar de oportunidade. E eu queria, até para pensar nisso, como esse lugar, a gente tem inclusive vários estudantes aqui de jornalismo, tal, professores, tal, entrando aqui, de dizer o seguinte, professor. Eu falei, inclusive, do Prêmio Pulitzer, né? Do Prêmio Pulitzer, que teve uma grande reportagem sobre história. Veja que curioso, assim. É uma reportagem, claro, apurativa, investigativa, de reafirmação do dever de uma verdade histórica, ou de reparação de uma verdade histórica. E no Prêmio Pulitzer tem um detalhe curioso, né? Foram 6 prêmios Pulitzer dados a veículos locais. Dos 15 do Pulitzer, 6 foram dados a mídias locais, a arranjos jornalísticos, vamos dizer, a organizações jornalísticas locais. E aí eu penso sobre o caminho disso, né? Assim, o que é que eu tenho pensado, inclusive com alguns alunos? Primeiro, eu vejo um caminho muito mais, vamos dizer, cooperativo do que corporativo, né? Assim, na necessidade de pequenos grupos, de atuar, inclusive, nos chamados desertos de notícias, né? Ao dado lá do Atlas da Notícia, uma pesquisa importante, fundamental, que mostra que 62% dos municípios brasileiros não tem um site sequer, não tem um jornal, não tem uma emissora de rádio, de televisão. E as pessoas se informam ou se deformam criticamente, vamos dizer assim, pelos chamados órgãos nacionais ou regionais de maior porte, né? Ou seja, a gente tem uma massa significativa de jovens jornalistas chegando ao mercado, tem uma boa massa de jovens e não tão jovens jornalistas perdendo seus empregos, os seus lugares, e a gente tem, ao mesmo tempo, uma série de desertos de notícias como esse, ou seja, de cada 10 municípios brasileiros, em 6 não tem nenhum veículo próprio, né? Além disso, para atuar de forma cooperativa, vamos dizer, não como cooperativa, mas na cooperação, talvez esses novos jornalistas e os velhos também precisam também pensar de forma cooperativa, no sentido seguinte, não dá mais, eu vejo muitas ações jornalísticas individuais, né?
tem ali aquele cara que monta o seu blog, etc. e tal, e ali ganha o negócio e tal. Propondo um jornalismo, às vezes cheio de problemas, porque precisa do financiamento, etc. e tal, e aí acaba publicando releases demais de políticos, etc. e tal. Isso, de fato, compromete o jornalista. Mas, assim, eu acho que, primeiro, o jornalista tem que pensar, compreender, a trabalhar de forma mais coletiva, vamos dizer. E o porquê eu estou dizendo isso? Porque no período que eu passei na Universidade Federal do Sergipe como professor, eu tive uma experiência muito bacana, 2 períodos, com uma disciplina de laboratório, onde se produzia muito material jornalístico, etc. e tal, e eram grupos de alunos que trabalhavam com uma pauta só. Mas era uma dificuldade imensa de trabalhar de forma coletiva, colegiada, cooperada, né? É impressionante como a dificuldade. E aí eu fico pensando, será que os nossos cursos de comunicação não estão voltados para formar o empreendedor, o jornalista sozinho, o ser jornalista, e talvez começar a pensar numa relação mais coletiva, de trabalhar em equipe, né? Até me lembrando da live de ontem, de antes de ontem, a professora Silvia Moretti falou uma coisa muito certa, ela até está aqui nos acompanhando, que é quando nós perdemos essa condição de trabalhador, né? As empresas de comunicação, quando tem um jornalista empregado, carteira assinada, contrato, o tratam como colaboradores. Quando está desempregado, é empreendedor, né? Quer dizer, empreendedor nada, é empregado, né? Completamente. É isso mesmo. Quer dizer, mas o que eu estou querendo, até para a gente não se estender muito, a gente tem tarefas domésticas, eu sei que o Franciscato tem tarefas domésticas a cumprir, eu também tenho tarefas domésticas aqui a cumprir. Que caminho é esse? Assim, é esse mesmo o caminho da cooperação, o caminho de uma cooperação que aprenda a trabalhar, vamos dizer, mais coletivamente e que, principalmente, reafirme valores e princípios do jornalismo tão caros que a gente falou ontem, que a gente falou hoje, agora, sobre essa questão do dever da verdade, da apuração rigorosa dos fatos, etc. e tal. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu acho que, digamos, a gente está sendo, eu diria, instigado pela realidade, né? A realidade, e a gente obviamente, tem que olhar a realidade. Então, eu vou tentar falar sobre o que você está dizendo, trazendo a pandemia para a roda, tá bom? Então, por exemplo, eu acho que, é claro que eu acredito que o futuro do jornalismo acontecerá após pandemia, a civilização sobreviverá à pandemia, no seu conjunto, obviamente, mas o que o que eu trago como mecanismo de análise, eu sugiro, inclusive, que vocês, depois, em outro momento, assistam uma live do Leandro Carnal sobre... Ele fez um café filosófico sobre as epidemias na história. Muito bom, excelente, assim, para nos mostrar como a sociedade se modifica com esses grandes processos. Por quê? Porque a pandemia ela gera uma precipitação. Aquilo que eu falei, a diferença entre aceleração e precipitação. É como Perfeito. se nos jogássemos num abismo, num precipício, e nós não sabemos o que vai acontecer. Provavelmente morreremos, não sei, não é essa a questão, mas é uma perda do controle do processo. Nós não temos controle sobre o processo. Então a pandemia ela traz uma coisa que é importante na crítica do pós-modernismo, que é a incerteza. Essa foi uma contribuição importante. Diminuirmos a nossa certeza sobre a ciência e sobre as coisas objetivas. O jornalismo traz fatos confirmados e exatos. Não, ele não traz isso. Ele traz esforços para a construção desses fatos. Então, a incerteza como
como modo de trabalho. Eu acho que a gente tem que ser mais aberto para o mundo e estar preparado para não repetir rotinas. E rotinas e modos de pensar. E rotinas como bolhas, como guetos ideológicos. Isso tudo é ruim, isso tudo é pré-pandemia. Vamos tentar nos abrir para o mundo, certo? Então, a pandemia nos joga para essa ideia de precipitação. Eu acho que ela nos joga também para um convite ao conhecimento. E aí o Harari, eu acho que o Homo sapiens que ele fala de como você pode entender a história das civilizações como uma história do conhecimento. Desde o Homo sapiens, como conhecer é um elemento fundamental para você vencer os problemas. Então, eu acho que o futuro do jornalismo está no conhecimento, não é na ignorância, não é apenas na paixão, na ideologia, no mercado, que está na nossa capacidade de operar o conhecimento, desenvolver conhecimento, gerar novos conhecimentos, gerar novos procedimentos, enfrentar os desafios reais. Bom, o jornalismo não está dando conta de várias coisas hoje. Como fazer? Vamos desenvolver novos jornalismos. Negar a capacidade de inovar, de criar, de colocar em parênteses o que tem para tentar buscar uma coisa melhor, eu acho que é um negacionismo daqueles que eu critiquei. Então, o conhecimento ainda é um grande guia, é o nosso grande... Isso vale para o jornalismo. Vamos pensar... Agora, enfim, a gente vai ver na história do Brasil mesmo como alguns momentos eles vão ser propícios para surgir bom jornalismo. Então, o jornalismo da ditadura militar é um jornalismo muito criativo, se fez muita coisa genial, um dos períodos mais negros da história brasileira. Então, nós estamos num período negro, vamos criar. O jornalismo é necessário e a sociedade depende dele. Vamos tentar pensar novos jornalismo. Então, conhecimento é elemento fundamental. E um elemento fundamental que eu também trago para esse futuro do jornalismo é o elemento da solidariedade social, que nós podemos, sim, eventualmente, virar a página e negar o que nós estamos, no momento que nós estamos, mas nós estamos num momento de sentimento de solidariedade que tem que ser preservado para o futuro, para a pós-pandemia. E isso passa por uma ideia de afeto, por uma ideia de comunhão, por uma ideia, inclusive, de comunicação interpessoal, só que não apenas naquele sentido antigo, vamos voltar a nos encontrar com os vizinhos, abraçá-los, etc. É claro que nós vamos fazer isso, mas uma comunicação interpessoal tecnologicamente mediada. Nós estamos vivendo muito juntos, separados. Eu diria até que, em um certo momento, vivendo mais juntos do que separados, mais juntos do que antes em certos momentos. Então, não foi para poucas pessoas que eu já passei mensagens perguntando como você está. Pessoas que eu não perguntaria, porque eu sei que ela está bem, mas hoje eu não sei se ela está bem. Então, eu pergunto. Então, esse afeto não pode ser perdido quando, entre aspas, a vida normal, o novo normal voltar, eu vou poder ir para as ruas, trabalhar, ganhar dinheiro, ir para bar, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, como eu fazia antes. Então, se a gente tentar voltar ao passado, a gente perde a riqueza do presente. Então nós estamos tendo um padrão tecnológico, estamos exercitando um padrão tecnológico, eu diria no seu limite, inclusive técnico. A internet está caindo, a internet não está aguentando. Nós precisamos de mais internet. Então, trazer isso para o jornalismo, eu acho que aí está as chaves do futuro do jornalismo. Bacana, bacana. Como diz a cosmovisão indígena, nós temos, os índios não têm uma perspectiva de futuro, eles têm a perspectiva do presente. A perspectiva do presente é que o presente tem que ser usado, porque é presente. Enquanto presente, o índio não ganhava uma camisa e guarda para usar no Natal. Ganha uma camisa, usa a camisa, porque é um presente. Se é presente, é presença, a gente tem que se fazer presente. Quero concordar muito, muito mesmo com o que você disse. Acho que tenho pensado bastante nisso, né? De que os colegas compreendam que o jornalismo não está
não deve ser aprisionado nas grandes mídias tradicionais, vamos dizer assim, nas grandes organizações, e que a nossa tarefa é propor um jornalismo fora disso, ou seja, um novo jornalismo que estabeleça relações com as pessoas. E tem uma coisa fundamental que você falou e que eu gosto muito de falar, que é dos afetos, né? Há uma necessidade de compreender que o jornalismo tem uma chamada dupla ou múltipla afetação. Ele afeta as pessoas, mas nos afeta enquanto sujeitos também. Então, é uma relação de múltipla afetação que a gente precisa compreender. E compreender, até um tempo, se imaginava que o jornalismo era eu fazer a reportagem, ouvir as pessoas, montar ali a narrativa e publicar. Pronto, está dado o jornalismo. Não está dado o jornalismo, né? Não está dado, não é esse mais o jornalismo. Acho que é fundamental compreender e fazer um esforço criativo. Eu penso, defendo muito esse trabalho mais cooperativo, menos corporativo, como você falou muito bem, com base essencialmente no conhecimento, né? Não tem outra forma. O Boaventura Souza Santos dizia que para combater as ditaduras, o autoritarismo, ou seja, o ataque à democracia, só tem um caminho, que era mais democracia. Quer dizer, lutar e fazer disputa desses espaços. Tenho dito aos amigos, colegas, alunos, ex-alunos, que o jornalismo é esse campo, esse lugar de disputa, que a gente não pode abrir mão do jornalismo, né? E ele se mostrou agora com a pandemia o quanto ele é importante. Claro que isso não apaga os erros, os equívocos, não é entrar numa disputa jornalística sem o senso crítico do que a gente está fazendo. E essa talvez seja uma das dificuldades de pensar o jornalismo, é reconhecer criticamente os nossos equívocos, os nossos erros, esse lugar da verdade, esse lugar da referencialidade, sabendo que as pessoas estabelecem outras referencialidades para além do jornalismo, né? Então é isso que eu penso que a gente pode pensar a começar. Não dá, claro, para cravar absolutamente nada, a gente não é maluco, não vai ser assim, a gente não sabe como é que vai ser, né? Por exemplo, essa relação de proximidade com as pessoas, ela será outra depois da pandemia, né? Tem uma outra relação. O que a gente precisa é compreender, e eu acho que você falou uma coisa, eu estou para fazer, inclusive, um pequeno vídeo de um texto que eu fiz sobre o jornalismo como lugar de escuta, né? Até alguns alunos ficaram meio, mas como isso, jornalismo? Mas se o jornalismo não falasse exatamente isso, né? Para falar você precisa escutar. A gente tem pouca dificuldade de escutar. No jornalismo, o jornalismo é esse lugar que é essencial da escuta. Talvez, se os jornalistas e o jornalismo fosse esse lugar privilegiado da escuta, a gente talvez tivesse um outro jornalismo. E aí, professor, já para ir encaminhando para o final, para as nossas tarefas domésticas aqui. Certo, então a minha fala final, vou pegar bem o teu argumento, jornalismo como lugar de disputa. Claro, eu acho que, na verdade, as relações são lugar de disputa, acho que a divergência e o bom conflito, o bom combate, eu acho que ele deve ser sempre travado, certo? A questão, digamos, delicada dessa ideia da disputa é quando as pessoas não têm clareza de quais são as regras do jogo, de o que está em jogo, em outras palavras, e o que se quer ganhar com a disputa, certo? Então, eu acho que isto é definido no jornalismo pelos valores. Os valores delimitam o alcance das regras, das ferramentas, do que está em jogo e dos ganhos. O que se quer ganhar nessa disputa? Para mim é muito claro. Acho que a sociedade ganha com boa informação. Então, é isso que está em... Para mim, esse é o único jogo que eu jogo no jornalismo.
é o jogo da boa informação. Ou para o jogo eu não estou jogando. Se é para ideologia vencer ou perder, não me convidem para esse jogo, se eu não sei jogar no jornalismo isso, certo? Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu acho que é o aspecto do apelo, que eu vou chamar o apelo à razão. Acho que a razão é a ferramenta da disputa, e eu diria assim, de um termo que a gente falou pouco hoje, mas ele é fundamental na história das civilizações, que é a crítica. O valor da crítica, crítica racional, embasada, respeitosa, com foco no benefício de todos. Então, o valor da crítica. Então, quando entramos em sociedades obscurantistas, em situações de obscurantismo, eu acho que nós caminhamos realmente por o precipício no mau sentido, do abismo para o mau sentido, certo? Então, a crítica como grande ferramenta. E, por último, eu vou utilizar a metáfora do Caetano Veloso, que é o nosso um dos grandes luminares, tem uma live dele também, um dos grandes luminares, que é a música Abraçaço. Então, a metáfora do abraço, sabe? Então, eu acho que o ato do abraço é o ato que desarma. Eu acho que nós precisamos, o jornalismo, ele tem que fazer o jogo, que é o jogo que desarme. É a nossa capacidade de abrir diálogo com quem está nos atacando, com quem está atacando o jornalismo, com quem está atacando outras pessoas, e metaforicamente abraçar, dizendo eu até acho que você está errado, mas junte-se a nós, porque nós juntos podemos ser melhores do que nós somos separados e nos atacando. Então, essa metáfora do abraço, para mim, do abraçaço, o abraço, ele desmonta as pessoas que estão com ódio da gente. Às vezes você consegue... Então, claro que nós estamos num clima de ódio, mas não vamos combater ódio com ódio. Vamos combater ódio com abraço. Então, o jornalismo tem que ser hábil para trazer o afeto, para desmontar esse clima de ódio. Então, isso é uma das competências. Isso, para mim, isso é o que é nobre no termo mediação jornalística. É quando você vai, não para colocar as pessoas em guerra, como tem um quadro aí de uma rede de televisão nova, coloca os dois, um ao lado do outro, exatamente para os dois brigarem. Acho criminoso, acho violência, não consigo assistir alguns minutos. E valoriza quanto mais agressiva for o debate. Isso, para mim, é uma violência, e isso não é a sociedade que nós vamos construir, e não é o jornalismo que nós precisamos. Perfeito. Boa tarde, bom domingo para todo mundo. Bacana. E o importante é isso, é que a gente reconheça, por exemplo, que parte da nossa imprensa que utiliza o jornalismo tem utilizado desde algum tempo, propositadamente ou não, esse jornalismo para o ódio, né? Então é preciso compreender essa nova exigência desse novo tempo, dessa nova sociabilidade. Não, professor? Me permite, eu falei do abraço, mas eu posso colocar o termo diálogo também como... Diálogo é um conceito academicamente muito mais desenvolvido, tá? Então, acho que o diálogo, o Clemil da Medina fala exemplarmente sobre isso, muita gente fala, Paulo Freire fala. Então, diálogo, eu acho que é uma das ferramentas teóricas e de postura de mundo que nos ajuda a sair do buraco. Verdade. Eu estou dizendo também que nos próximos dias eu vou publicar lá no meu canal, no Christian Góes, lá no YouTube, 3 pequenos vídeos sobre comunicação, Paulo Freire e jornalismo, né? Exatamente, aproveitando o gancho que o professor falou aí, Paulo Freire, em que medida teórica, ao discutir o diálogo na educação, Paulo Freire pode nos ensinar a pensar esse novo jornalismo. Então, nos próximos dias. Na próxima live, no domingo, às 11 horas da manhã, eu vou conversar com o professor Romero Venâncio, da filosofia, também da Universidade Federal de Sergipe, mas sobre um aspecto específico, sobre jornalismo e literatura. Jornalismo e literatura. Vamos trazer alguns autores que foram jornalistas, foram para a literatura, da literatura vieram para o jornalismo. Como isso pode ajudar, talvez, a pensar a literatura, um novo jornalismo, novas formas narrativas. É isso, professor. Muitíssimo obrigado. É uma alegria grande
ter conversado contigo. Muita gente participou. A Joyce Félix aqui dizendo live maravilhosa. Obrigado, professores. Foi muito bacana. A Silvia, a Márcia Benetti, a Henrique, a tantas outras pessoas que entraram aqui. Nós tivemos uma audiência extremamente qualificada e boa para um domingo, com tantas lives aí acontecendo, inclusive de nós, né, de cantores, Zeca Pagodinho, etc. e tal, mas nós vamos nos despedindo, agradecendo, dizer que essa live aqui vai estar salva e vai ficar durante 24 horas lá, aqui no Instagram, mas eu vou tentar o máximo possível que a gente consiga, vamos dizer, baixar ela para colocar também no YouTube. Eu agradeço a todo mundo, a Joyce, a todo mundo. Professor, mais alguma palavra? Abraço a todas as mães, né? Eu acho que é fundamental a gente sempre lembrar isso. E lembrar, inclusive, das mães que perderam seus filhos, das mães que morreram. Nós chegamos a quase 11 mil oficialmente mortes pelo coronavírus no Brasil. É